Capítulo 66. O Massacre de Oberg. The Author's POV. Clique. Fechando a porta atrás de si, Ren ficou em pé em frente à entrada. O ambiente estava escuro e, além de sua respiração, nenhum outro som podia ser ouvido. De pé, Ren olhou para o corredor estreito que levava à sala de estar do pequeno apartamento. Clique. Acendendo as luzes enquanto mantinha um olho na sala, Ren lentamente tirou os sapatos. Embora não conseguisse ver toda a sala devido ao corredor estreito que limitava sua visão, Ren sabia que assassinos estavam escondidos na sala, esperando que ele entrasse. Olhando para os lados, Ren convocou sua espada e canalizou seu mana para a ponta dela. Uf, estou tão cheio. Mal consigo me mover, acho que vou direto para a cama. Fazendo uma pequena conversa na entrada do cômodo, um anel translúcido começou a se formar lentamente à sua frente. Vom! Assim que o anel se formou completamente, Ren o empurrou para a frente. Devagar, o anel se moveu em direção à sala de estar. Shua! Shua! Assim que o anel cruzou o corredor e entrou na sala, duas silhuetas vestidas de preto apareceram do nada e atacaram o anel. Craque! Estalando em milhões de partículas, o anel se dispersou no ar. Observando as partículas se espalhando por um breve instante e percebendo que algo estava errado, as duas silhuetas imediatamente se viraram em direção à entrada do cômodo. Tap, tap, tap. Emergindo do outro lado da sala, a figura indiferente de Ren apareceu. Com uma expressão inexpressiva, Ren olhou para os dois indivíduos vestidos de preto e assumiu uma postura, enquanto um brilho branco emanava de seu corpo. Acenando com a cabeça para as duas silhuetas, Ren colocou a mão no cabo de sua espada. Clique. O segundo movimento do estilo Keiki, corte que divide o horizonte. Voam. Como se um raio tivesse descido, uma luz intensa iluminou a sala e uma faixa horizontal de luz branca apareceu nos pescoços das duas silhuetas. Antes que as silhuetas pudessem entender o que estava acontecendo, sentiram seu mundo de cabeça para baixo ao ver lentamente seus corpos sem cabeça de pé diante delas. Tud. Clique. Removendo a mão da espada, Ren caminhou de forma apática em direção ao seu quarto, ignorando as duas cabeças rolando pelo chão. Ao longo do caminho, seu ombro estalou algumas vezes, mas ele ignorou. Embora sua lesão ainda não estivesse completamente curada, com os efeitos da indiferença do monarca, ele pôde ignorar a dor que percorria seu ombro. Dirigindo-se à mesa de cabeceira ao lado da cama, Ren abriu a gaveta e retirou um livro de couro vermelho. Desativando a indiferença do monarca para economizar mana, Ren sentiu suas emoções retornarem. Kggggg. À medida que suas emoções voltavam, o rosto de Ren mudava repetidamente enquanto sentia seu ombro estremecer incontrolavelmente. Levando um minuto para suprimir a dor, Ren abriu o livro vermelho e leu seu conteúdo. Clank, clank, clank. Rodeado por 3 indivíduos vestidos de preto, Kevin se movia rapidamente por seu apartamento, atacando-os com sua espada sempre que via uma abertura. Clank. Kggg. Parando a espada de Kevin, um dos indivíduos vestidos de preto sinalizou para os outros 2 atacarem ao mesmo tempo. Percebendo o sinal, Kevin forçou seu corpo a se torcer e defendeu-se contra ataques que vinham de seu lado esquerdo e direito. Clank. Clank. Kggg. Mal conseguindo bloquear os ataques, Kevin deu alguns passos para trás enquanto gotas de suor escorriam de sua testa. Observando os 3 indivíduos vestidos de preto à sua frente, Kevin não pôde deixar de xingar. Droga! Quem quer que fosse o trio, eles conheciam seu padrão de ataque e a arte da espada que ele usava. Pelo jeito como ele atacava e seus hábitos, eles sabiam de tudo. Parecia que, quem quer que fossem, haviam feito sua lição de casa e estavam preparados. Franzindo a testa, Kevin continuou a pressionar o trio, mas sem sucesso, pois sempre que atacava, seus disfarces eram facilmente lidos por eles, bloqueando tudo o que ele tentava. Além disso, o que tornava as coisas ainda piores para Kevin era que sempre que eles contra-atacavam, conseguiam direcionar seus ataques de forma precisa e limpa para onde ele estava mais vulnerável, quase como se soubessem onde ele ia atacar. Quanto mais Kevin lutava, mais percebia o quão adaptados ao seu estilo de luta eles eram. Era quase como se tivessem sido treinados precisamente para contra-atacá-lo. Era tal ponto que estavam coordenando perfeitamente entre si, defendendo exatamente onde sua verdadeira intenção de espada aparecia e atacando exatamente quando ele estava mais vulnerável. Dando alguns passos para trás e olhando para o trio, Kevin soltou um longo suspiro. Embora estivesse em apuros, manteve a calma. Normalmente, considerando a dificuldade da situação, Kevin já teria usado Overdrive até agora. Contudo, isso só teria acontecido há uma semana. Agora as coisas eram diferentes. Voam!
Liberando sua pressão de classificação, D, os ataques de Kevin se tornaram mais afiados e fortes, enquanto os ataques do trio começaram a se tornar mais lentos e previsíveis. Desviando de um dos ataques que vinha da direita, Kevin saltou no ar e pisou na espada que vinha em direção ao seu lado esquerdo, impulsionando seu corpo para cima. Girando o corpo no ar, Kevin canalizou psions de vento na parte de baixo dos pés e pisou no ar. Redirecionando seu corpo para o outro lado de um dos indivíduos vestidos de preto, Kevin golpeou sua espada em direção à cabeça dele. Surpreendido, o indivíduo vestido de preto tentou se defender, mas não teve sucesso, pois a figura de Kevin desapareceu e reapareceu bem atrás dele, perfurando-o diretamente no coração. Spurt. 1. Retirando a espada das costas do indivíduo vestido de preto, Kevin encarou os outros dois que ainda estavam na sala. Contraindo as panturrilhas, o corpo de Kevin disparou na direção deles. Apontando para o indivíduo vestido de preto à esquerda, um brilho vermelho começou a emanar lentamente do corpo de Kevin. Vendo a espada de Kevin se aproximando, o indivíduo vestido de preto à esquerda assumiu uma posição defensiva, enquanto outro indivíduo vestido de preto atacava na direção de Kevin. Justo quando o indivíduo vestido de preto à esquerda estava prestes a bloquear o ataque de Kevin, ele forçou o pé e redirecionou seu ataque para o cara à direita, pegando-os de surpresa. Cri. Rasgando a espada do indivíduo vestido de preto à direita, Kevin trocou sua espada para outra mão e a perfurrou em direção ao cara à esquerda, enquanto simultaneamente usava seu punho para dar um soco no estômago do cara à direita. Bam! Encolhendo o corpo devido ao forte soco de Kevin, o indivíduo vestido de preto à direita soltou sua espada e segurou o estômago, gemendo de dor. Redirecionando sua atenção para o restante do indivíduo vestido de preto, Kevin apontou sua espada em sua direção. Clank! Parando a espada de Kevin, o indivíduo vestido de preto contra-atacou novamente em direção à cabeça dele. Esperando que a espada fosse redirecionada para seu coração, o indivíduo vestido de preto não notou o leve brilho nos olhos de Kevin enquanto sua espada seguia em direção à cabeça, perfurando-o diretamente no cérebro. Spurt. 2. Clank. Virando-se, Kevin facilmente bloqueou o ataque vindo do outro cara e o chutou no estômago. Dando um passo para trás para evitar o pé de Kevin, Kevin reapareceu no flanco esquerdo do último indivíduo vestido de preto e o perfurrou no fígado. Spurt. 3. Tud. Removendo sua espada do corpo do último indivíduo vestido de preto, Kevin franziu a testa e imediatamente se dirigiu para a saída de seu quarto. Embora quisesse verificar os corpos daqueles que o atacaram, ele podia ouvir uma comoção do lado de fora de seu apartamento. Apesar de não saber o que estava acontecendo, sabia que algo sério estava acontecendo fora de seu quarto. Clique. O que está acontecendo? Abrindo a porta e saindo de seu quarto, Kevin não pôde acreditar na cena à sua frente. Gritos aterrorizantes ecoavam por todo o primeiro andar, enquanto os corpos de estudantes e indivíduos vestidos de preto estavam espalhados por toda parte. Clank, clank, clank. O som de metal se chocando reverberava pelos corredores do primeiro andar, enquanto estudantes lutavam por suas vidas em todos os lugares. Múltiplos indivíduos vestidos de preto apareciam por toda parte, atacando estudantes de todos os lados enquanto um verdadeiro caos dominava todo o primeiro andar. Kevin! A voz angustiada de Emma tirou Kevin de seu estado de choque enquanto ela lutava contra múltiplos indivíduos vestidos de preto com suas espadas curtas. Seu corpo perfeito dançava ao redor deles enquanto suas espadas constantemente se chocavam contra os ataques deles. No entanto, apesar de conseguir se manter firme contra os indivíduos vestidos de preto, Emma estava à beira de perder devido à vantagem numérica deles, o que era evidente pelo fato de que seus movimentos estavam se tornando mais lentos a cada segundo. Spurt. Correndo rapidamente na direção de Emma, Kevin atacou o indivíduo vestido de preto mais próximo, matando-o instantaneamente ao fazer sua espada desaparecer e reaparecer em seu pescoço. Spurt. 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 Como um demônio do inferno, Kevin cortou e perfurou todos que estavam em seu caminho. Ao longo do percurso, ele ajudou alguns estudantes que estavam à beira de serem mortos pelos indivíduos vestidos de preto. Spurt. Ufa, você está bem. Depois de matar vários indivíduos vestidos de preto, Kevin apareceu diante de Emma, ofegante. Ufa, sim, obrigada. Igualmente ofegante e acenando com a cabeça, os olhos de Emma se moviam por toda parte enquanto ela observava todas as batalhas acontecendo ao seu redor. O que está acontecendo? Onde estão os professores? Não sei. Balançando a cabeça, Kevin parecia tão confuso quanto Emma. Logicamente, considerando tudo o que estava acontecendo ao redor deles, os professores já teriam descido para ajudá-los, pois não ficariam parados assistindo seus alunos morrerem.
É importante notar que muitos dos estudantes ali eram filhos de figuras muito influentes. Suas mortes trariam um grande peso, portanto, não havia como eles não estarem lá defendendo-os. No entanto, com tudo o que estava acontecendo, eles ainda não estavam lá. Isso só significava uma coisa. Pensando assim, Kevin apertou os punhos e olhou para Emma, que parecia ter o mesmo pensamento que ele. Estavam por conta própria. Voz. 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 Despertando Emma e Kevin de seus pensamentos, 3 faixas de luz apareceram diante deles enquanto 3 indivíduos vestidos de preto caíam no chão, não muito longe de onde estavam. Virando rapidamente a cabeça e olhando na direção de onde as flechas vieram, Emma exclamou: Amanda! Justo quando Emma estava prestes a correr na direção de Amanda, o som do ar sendo cortado aumentou em frequência à medida que mais flechas eram disparadas continuamente na direção de Amanda. Voz. 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 À medida que as flechas disparadas do arco de Amanda se multiplicavam, lembravam a Kevin e Emma um enxame de gafanhotos que devastava ecossistemas. Spurt. 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 Com cada flecha que deixava o arco de Amanda, um indivíduo vestido de preto caía no chão. Alguns dos indivíduos vestidos de preto conseguiram parar as flechas de Amanda, enquanto outros não conseguiram. No final, assim que Amanda ficou sem flechas, o corredor ficou em silêncio, pois a maioria dos indivíduos vestidos de preto estava morta ou gravemente ferida. Correndo em direção a Amanda, Emma disse: Ei, Amanda, você viu o Jim e a Melissa? Colocando seu arco para baixo, Amanda caminhou na direção de Emma e acenou com a cabeça. Encontrei a Melissa do outro lado do primeiro andar. Ela está com An Yufei. E quanto ao Jim? Uma nova aljava cheia de flechas apareceu na mão de Amanda enquanto ela balançava a cabeça. Vi Troy e Arnold juntos, mas o Jim não estava com eles, então não sei. Franzindo a testa, Kevin pensou por um momento antes de dizer: considerando como os assassinos que me visavam conheciam meu estilo de luta, há uma chance de que ele ainda esteja lutando contra eles. Lembrando-se de como sua luta com os indivíduos vestidos de preto foi difícil, Kevin olhou para Emma e Amanda e disse: Vamos ajudá-lo. Sim. Acenando com a cabeça, Emma olhou na direção de Amanda e disse: Você vem. Sim. Acenando com a cabeça, Amanda seguiu Kevin e Emma em direção ao quarto de Jim, que ficava apenas algumas quadras de onde estavam. No caminho, enquanto atravessavam o primeiro andar, Kevin e Emma varreram todos os indivíduos vestidos de preto que encontraram pelo caminho. Por trás deles, Amanda disparava continuamente flechas para apoiá-los sempre que surgia a oportunidade. Com a ajuda dela, Emma e Kevin não precisavam se preocupar em ficar atentos a ataque surpresa, facilitando suas vidas. Depois de alguns minutos, Kevin e os outros conseguiram chegar em frente a uma porta com o número 575 gravado na lateral. É aqui. Acenando com a cabeça e olhando para o número do quarto, Emma confirmou: Sim, esse é o número do quarto dele. Clique. Abrindo a porta, Kevin entrou no quarto e procurou por Jim. No entanto, assim que entrou no cômodo, o que sentiu foi um intenso cheiro de ferro. Franzindo a testa, Kevin caminhou para dentro do quarto e entrou na sala de estar. E lá estava. No meio do cômodo estava o corpo sem vida de Jim, deitado no chão ao lado de 4 indivíduos encapuzados, cujos membros estavam todos despedaçados em milhões de pedaços. Com os olhos arregalados em descrença, Kevin parou abruptamente. Ei, por que você? Aparecendo atrás de Kevin, Emma entrou na sala, e justo quando estava prestes a falar, parou no meio da frase e ofegou em choque. Seguindo Emma, Amanda entrou no cômodo e, assim como Emma, também ficou em choque. Jim! Saindo de seu estado de atordoamento, Kevin correu em direção a Jim, colocou o dedo em seu pescoço e checou seu pulso. Não pode ser, o Jim não está morto. Não pode ser. Observando Kevin verificar apressadamente o pulso de Jim, Emma não pôde deixar de repetir suas palavras, enquanto permanecia paralisada em seu lugar, em descrença. Depois de alguns segundos, Kevin olhou para Emma e Amanda. Ele tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Sentia como se um enorme nó estivesse preso em sua garganta, impedindo qualquer som de sair. Sua boca se abria e fechava várias vezes, como um peixe arfando por ar. No final, depois de alguns segundos tentando, nenhuma palavra saiu de sua boca. No entanto, apesar da incapacidade de Kevin de falar, todos na sala entenderam o que ele estava tentando transmitir. Jim estava morto. Capítulo 67. O massacre de Oberg. The Author's POV. Bang! O quê? Quebrando a mesa de cabeceira com meu punho,
Olhei apressadamente para o conteúdo do livro. Folheando as páginas, procurei rapidamente por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre o que tinha acontecido com Jim, mas não consegui encontrar nada, pois o livro parava logo após a morte de Jim. O que estava acontecendo? Jim, um dos protagonistas principais, morreu? Impossível! Apanhando uma caneta, tentei de tudo para mudar o desfecho do que estava escrito no livro, mas era em vão, pois a cada 5 segundos as mudanças que eu fazia desapareciam. Droga! Com o maxilar e as mãos cerrados, fechei o livro e soltei um longo suspiro. Eu precisava manter a calma. Não podia entrar em pânico. A morte de Jim seria devastadora para a trama. Ele era fundamental para ajudar Kevin a crescer tanto como pessoa quanto como herói. Sua morte teria um grande efeito na história. Eu não podia deixar que ele morresse. Fechando os olhos, tomei uma decisão e me dirigi para a saída do meu quarto. Independente do que causou a morte de Jim, eu precisava impedir isso a todo custo. Se eu deixasse Jim morrer, qual seria o sentido de deixar todo esse massacre acontecer? Eu não fechei os olhos para isso para que a trama pudesse continuar. Qual era o sentido de não interferir se as coisas não acontecessem como a história previa? Gulp, gulp. Engolindo algumas poções para recuperar minha estamina e mana, coloquei o livro dentro do meu blazer e saí do quarto. Eu não tinha muito tempo. Considerando os efeitos do livro, eu tinha menos de 10 minutos para alterar o futuro em que Jim estava destinado a morrer. Realisticamente, eu tinha 5 minutos, já que 10 minutos era o tempo que Kevin e os outros encontraram o corpo de Jim. Reativando indiferença do monarca, abri a porta e fui em direção ao quarto de Jim. Eu tinha um objetivo, e um único objetivo: prevenir a morte de Jim. Rodeado por várias pessoas vestidas de preto, a figura de Jim se movia habilidosamente ao redor delas. Era quase como se ele fosse um fantasma. Sua figura se fundia com as sombras e reaparecia atrás de qualquer um dos indivíduos de preto, pegando-os de surpresa. Svi. Apanhando atrás de um dos indivíduos de preto, Jim brandiu sua adaga em direção à parte de trás da cabeça dele. Enquanto ele balançava, a imagem da adaga se desfocou enquanto cortava o ar em uma velocidade impressionante. Era tão rápido que o rastro da adaga permaneceu no ar por um instante. Clank! Clank! KKKHHH, droga! Como se previssem o ataque de Jim, rapidamente se viraram e bloquearam a investida surpresa dele. 2 indivíduos de preto apareceram ao lado de Jim e o atacaram pelos flancos direito e esquerdo. Abaixando-se e desviando dos 2 ataques, Jim avançou rapidamente e deslizou entre os 2 indivíduos de preto. Slash. Slit. Enquanto deslizava, 2 cortes profundos apareceram nas panturrilhas dos 2 indivíduos de preto, pois Jim se certificou de cortar suas pernas para dificultar seus movimentos. Deslizando alguns passos devido aos cortes, o outro indivíduo de preto, que Jim tentou emboscar, cravou sua espada para baixo. Rolando para o lado para evitar a espada, Jim contraiu o abdômen e, com a ajuda das costas, pulou para o ar. Clank! Clank! Enquanto estava no ar, Jim torceu seu corpo com força e girou como uma roda enquanto desviava de todos os ataques que vinham de todos os lados. Tud! Ufi! 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 Aterrissando no chão, Jim ofegava pesadamente enquanto limpava o suor que começava a acumular em sua testa. Olhando para os 5 indivíduos diante dele, o rosto de Jim se tornou sombrio. Apesar de ser mais forte do que eles, de alguma forma parecia que ele estava lutando contra uma besta insaciável. Não importava o quanto Jim tentasse, os indivíduos de preto que ele enfrentava respondiam rapidamente a seus ataques e contra-atacavam com uma combinação ainda mais feroz. Era ponto de sua respiração ficar mais pesada a cada segundo. Do jeito que ele via as coisas, o máximo que conseguiria aguentar seria mais 5 minutos. Qualquer tempo a mais e ele estaria exausto demais para se mover. Gulp! Franzindo a testa, Jim tirou algumas poções de sua dimensão de armazenamento e as bebeu rapidamente. Embora ele pudesse recuperar sua estamina e mana com poções, como não esperava que tal situação surgisse, ele só tinha algumas poções de recuperação de estamina e mana com ele. Portanto, apesar de ter poções, elas poderiam ajudá-lo a lutar apenas por um pouco mais de tempo. Na verdade, não eram uma solução para sua situação atual. Clank! Clank! Desviando dos ataques que vinham dos indivíduos de preto, a mente de Jim corria enquanto ele procurava uma solução. Olhando para seu quarto, que agora se tornará uma bagunça, Jim procurou freneticamente por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a escapar. Olhando ao redor e vendo nada, Jim cerrou os dentes e olhou para a seção de habilidades em sua janela de status. Status. Nome: Jim Orton. Rank: I. Força: I-. Agilidade: E+. Stamina: I.
inteligência, I. Capacidade de mana, I-. Sorte, I. Charme, D+. Profissão. Assassino LVL.3. Manual marcial. Ceifador de sombras, maior domínio de maestria. Arte da adaga focada principalmente em ataques rápidos como um relâmpago que cortam o ar em velocidades surpreendentes. Quanto maior a maestria, mais rápido se torna cada golpe, tornando cada ataque mais difícil de defender. Vínculo do vazio, menor domínio de maestria. Arte de movimento que permite ao usuário se mover momentaneamente entre sombras. Quanto maior a maestria, mais longe o usuário pode viajar entre as sombras. A velocidade do usuário dentro da sombra é triplicada, e ao sair da sombra, a velocidade do usuário será consideravelmente aumentada por alguns segundos. Habilidades. A é conglomeração de mana. Uma habilidade que permite ao usuário reunir toda a sua mana em um único ponto e deixá-la explodir em um ataque rápido que multiplica o poder de ataque por 10. A é olho da luz. Uma habilidade que estimula os neuronídeos localizados nos olhos, permitindo que o usuário melhore sua visão. Desde conseguir ver mais longe, até ser capaz de ver à noite e desacelerar o mundo ao seu redor. Olho da luz permite que o usuário melhore as funções oculares. Droga! Se ao menos ele tivesse mais habilidades. Apesar de ter acesso a muitas habilidades graças à sua família, ele só pôde escolher 2. Qualquer habilidade a mais do que isso e os anciãos da família começariam a reclamar, pois as habilidades eram limitadas e a demanda era alta. A razão pela qual ele escolheu aquelas 2 habilidades foi porque se adequavam melhor à sua profissão, assassino. E precisamente por sua profissão ser assassino que ele estava atualmente em uma situação complicada. Sua profissão era especializada em matar inimigos de forma sorrateira por trás, não em lutar contra eles de frente. Isso não era algo em que ele fosse especializado. Atualmente, ele estava usando o olho da luz, e apesar de tudo ao seu redor estar mais lento, ele mal conseguia manter o ritmo. Isso era especialmente verdade porque seu consumo de mana estava nas alturas. Se não fossem as poucas poções que ele tinha, já teria perdido faz tempo. Olhando para a conglomeração de mana, Jin hesitou. Essa habilidade, embora devastadora, exigiria que ele consumisse toda a sua mana restante. Significando que, se ele não matasse eles, estaria acabado. O que tornava as coisas ainda pior para Jin era que ele não tinha mais nenhuma poção de recuperação de mana com ele, significando que essa opção era apenas para quando estivesse à beira da morte. Clank. Sovosh. Desviando de um dos ataques dos indivíduos de preto, Jin se agachou e evitou outro ataque vindo de trás dele. Pulando para trás, Jin continuou se esquivando e defendendo contra os indivíduos de preto. KHHH. Quanto mais ele lutava, mais cansado Jin se tornava. Olhando para a entrada de seu apartamento, Jin se moveu lentamente em direção a ela. Ele precisava escapar. Ele não poderia derrotá-los. Ele tinha que sobreviver. Ele era o futuro da família Orton. Não podia morrer. Não quando muitas pessoas tinham expectativas sobre ele. Seguindo em direção à porta, Jin continuou lutando contra os ataques contínuos dos indivíduos de preto. Ele tinha que viver. Ele queria ali. Metade do caminho até a saída do quarto, Jin parou. Ele não estava apenas fugindo. Ele, Jin Orton, que havia sido treinado desde jovem com os melhores recursos e poções, estava realmente pensando em escapar? Seu talento era apenas isso. Pensando em Kevin e Amanda, a força do aperto de Jin em sua adaga aumentou. Desde que chegou ao bloqueio, Jin só enfrentou reveses após reveses. Ele perdeu o primeiro lugar para Melissa e Kevin, o que foi um grande golpe para seu orgulho. Embora estivesse bravo por isso, esse revés alimentou seu desejo de crescer e se tornar mais forte para recuperar a posição de número 1. Ele desejava, não, ele ansiava por estar no topo. Então, assim que sentiu que estava se aproximando de seu objetivo, a notícia de Amanda matando um vilão de D-Rank se espalhou pela academia. Uma tarefa aparentemente impossível, que não importava quantas preparações Jin fizesse, ele não conseguiria realizar. Esse revés o machucou ainda mais, pois agora havia mais uma pessoa acima dele. Além disso, era de alguém com quem ele sempre fora comparado desde pequeno. Amanda Sterne, filha do seu rival, a guilda Caçador de Demônios. A partir desse ponto, Jin sentiu como se o mundo estivesse rindo dele. Ele não deveria ser o prodígio único da família Orton. Como poderia ele perder para uma órfã e algumas garotas? Foi tudo apenas hype. Ah! Gritando o mais alto que podia, os olhos de Jin, vermelhos como sangue, encararam diretamente os indivíduos de preto diante dele.
De jeito nenhum eu sou mais fraco que Amanda e Kevin. Lançando-se para frente, os ataques de Jin se tornaram mais intensos e brutais. Ele descartou todas as formas de defesa e começou a balançar suas adagas de forma selvagem. Ele balançou, balançou e balançou suas adagas, como se tivesse enlouquecido. Clank, clank, clank. Não importava quantos cortes aparecessem em seu corpo, Jin ignorou a dor e continuou atacando. Eu sou melhor que eles. Voltando sua atenção para um dos indivíduos de preto, Jin lançou uma de suas adagas em sua direção. Sovosh. Enquanto Jin lançava a adaga, um assobio surgiu. Cortando o ar, a adaga apareceu instantaneamente diante do indivíduo de preto. Clank. Conseguindo bloquear a adaga de Jin por pouco, o indivíduo de preto deu alguns passos para trás. Spurt. Apanhando atrás do indivíduo de preto, Jin cravou a adaga em sua garganta, matando-o instantaneamente. Sem olhar para trás, Jin pegou sua adaga e a lançou novamente contra o indivíduo de preto mais próximo. Sovosh. Spurt. Desta vez, a adaga atingiu o indivíduo de preto na cabeça, matando-o instantaneamente. Era evidente que ele era inferior ao indivíduo de preto que acabará de matar. Voltando sua atenção para os 3 indivíduos de preto restantes, Jin aproveitou o fato de que sua formação estava bagunçada para avançar novamente em sua direção. Fundindo-se nas sombras, Jin desapareceu da vista dos indivíduos de preto. Encolhidos, com as costas um contra o outro, os 3 indivíduos de preto esperavam Jin aparecer. Sovosh. Ouvindo um som de movimento ao lado deles, o trio virou-se simultaneamente na direção de onde o som veio e atacou nessa direção. Clank. Colidindo contra um objeto duro, pedaços de madeira se espalharam por toda parte enquanto uma lâmpada quebrada aparecia em sua visão. Peguei. Aparecendo atrás de um dos indivíduos de preto, a adaga de Jin cortou o ar enquanto perfurava seu pescoço. Spurt. Thud. Recuando para se distanciar dos indivíduos de preto restantes, Jin olhou para cima e disse: Ufi, ufi. Faltam apenas 2. Assim que estava prestes a atacar novamente, tropeçando alguns passos, Jin perdeu o controle de uma das pernas e caiu de joelhos no chão. Acre, droga, ainda não. Gritando, Jin xingou enquanto sentia todos os músculos do seu corpo se contorcerem incontrolavelmente. Uma dor eletrizante percorreu seu corpo, ameaçando arruinar sua sanidade. Era tão doloroso que ele mal conseguia gritar de dor. Seu corpo estava coberto de cortes, e suas roupas estavam tingidas de vermelho pelo sangue. Mas isso não era a única razão pela qual ele estava sofrendo tanto. Os músculos dentro de seu corpo estavam em estado ainda pior, contorcendo-se e tremendo continuamente. Enion. Cerrando os dentes e reprimindo a dor que percorria seu corpo, Jin não pôde deixar de se lembrar de seus dias mais recentes, nos quais treinou todos os dias. Por causa de seu desejo de alcançar Kevin e Amanda, Jin aumentou a intensidade de seus treinos. No final, todo o seu treinamento excessivo resultou em seu corpo se tornando mais fatigado e lento em comparação com quando estava em seu melhor momento. Apesar de ter consumido poções continuamente, as poções não podiam curar completamente os microcortes em seus músculos que vieram do excesso de trabalho. A única cura para isso era descanso. Mas, por estar cego pelo poder, ele negligenciou isso e, como resultado, estava em suas condições atuais. Cada movimento doía como um inferno, e apesar de tentar o seu melhor para não pensar nisso e ignorar, a dor estava se tornando mais aguda e intensa a cada segundo que passava. Encara os 2 indivíduos de preto que pareciam ter percebido sua situação, Jin cerrou os dentes. Eu não posso perder. Reunindo toda a mana restante em seu corpo, Jin olhou para os 2 indivíduos de preto restantes e se preparou para usar sua habilidade Conglomeração de Mana. Ele sabia que, mesmo se usasse a habilidade, estava destinado a morrer, mas pelo menos queria que eles morressem com ele. Bufando, Jin lembrou-se de sua infância. Você vai ser o melhor. Agora ninguém pode te vencer. Estou tão orgulhoso de você. Você é o orgulho da família Orton. Memórias de como todos ao seu redor o elogiavam por seu talento e excelência se repetiam em sua mente. Ele cresceu acreditando que talvez eles estivessem certos. Talvez ele realmente fosse o escolhido. Talvez ele fosse um passo à frente dos outros e fosse aquele que lideraria a humanidade na luta contra os demônios. Ele se lembrava de imaginar pessoas erguendo estátuas dele e o adorando. Esse era o futuro que estava destinado a ser. Pensando até aqui, Jin não pôde deixar de bufar. Que escolhido! Que prodígio! Ele era apenas um indivíduo talentoso que tinha todos os recursos disponíveis. No final,
A única razão pela qual ele estava um passo à frente dos outros era por causa das instalações de ponta e dos recursos que lhe haviam sido oferecidos desde pequeno. Pensando bem, provavelmente era verdade. Mas a realização veio tarde demais. Ele estava prestes a morrer, então que diferença fazia se percebesse que não era tão talentoso quanto pensava? Olhando para os dois indivíduos de preto, Jim se levantou e tomou uma posição. Se era talentoso ou não, que diferença fazia quando estava prestes a morrer? Se ele morresse, tinha que pelo menos matar as pessoas que estavam atrás dele. Olhando loucamente para os dois indivíduos de preto, Jim gritou: "Venham, seus bastardos! Sou vós! Sou vós!" Atendendo às palavras de Jim, os dois indivíduos de preto, mirando em sua cabeça e coração, atacaram simultaneamente. Fechando os olhos, Jim reuniu toda a mana restante e se preparou para liberar sua habilidade. Clique! No entanto, antes que Jim pudesse fazer qualquer coisa, o mundo ao seu redor se pintou de branco enquanto o som de dois objetos pesados caindo podia ser ouvido. Tudo! O quê? Abrindo lentamente os olhos, Jim congelou em choque ao ver o que estava diante dele. Passo. Caminhando na frente de Jim, a figura de um jovem com cabelo negro e olhos azuis profundos podia ser vista segurando sua espada. Virando-se e encarando Jim com olhos impassíveis, o jovem falou friamente: "Que patético!" Capítulo 68 O Massacre de Oberg. The Author's POV. Que patético! Olhando para aqueles dois olhos sem emoção, a boca de Jim abriu e fechou algumas vezes. Embora tentasse, nenhuma palavra saiu de sua boca. Tudo. De joelhos no chão, Jim abaixou a cabeça e encarou suas roupas ensanguentadas. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Não importava o quanto quisesse refutá-las, ele não conseguia. Ele não conseguia nem derrotar um punhado de ninguém, e ainda sonhava com pessoas erguendo estátuas dele. Que patético! Nenhuma outra palavra expressava melhor como Jim se sentia naquele momento. Observando a figura lamentável de Jim, Ren falou: "É só isso que sua orgulho vale." Olhando para o chão, as palavras de Ren passaram de um ouvido ao outro. O mundo ao redor de Jim se tingiu de preto e branco, e todo o som ao seu redor se tornou distante. Vendo o estado de Jim, Ren caminhou ao seu lado e olhou para baixo. Então esse é o verdadeiro Jim Orton, um garoto inseguro com um ego inflado demais. Era isso que Jim Orton era. Somente em seu momento mais sombrio sua verdadeira personalidade se tornou evidente. As pessoas ao seu redor o viam como um gênio e um prodígio. Elas elogiavam seus talentos e esforços continuamente, mas no final, tudo isso apenas alimentava seu ego e suas inseguranças. Como um castelo feito de cartas, tudo o que precisava era um simples empurrão, e tudo desmoronava. Bam! Olhando para a figura miserável de Jim por mais alguns segundos, Ren levantou o pé e o chutou no estômago. Cá! Sentindo uma forte pressão em seu abdômen, Jim se encolheu no chão enquanto engasgava várias vezes. Pensar que seu orgulho só valia isso. Bastaram algumas derrotas e esse é o resultado. Patético. Caminhando em direção a Jim, Ren agarrou seu cabelo e puxou seu rosto em direção ao dele. Você me decepcionou. Para! Desferindo um tapa no rosto de Jim, Ren soltou seu cabelo e o jogou para o lado como se fosse um pedaço de lixo. Honestamente, eu não me importaria nem um pouco se você morresse, mas... Olhando para a figura patética de Jim por mais alguns segundos, Ren se virou e se dirigiu para a saída da sala. Ao sair, em uma voz quase inaudível, murmurou: "Eu não queria descartar uma peça de xadrez tão importante." Observando a figura de Ren se afastando, encostado na parede, Jim olhou para cima e disse, fraco: "Vê, você é aquele cara chamado Ren Dover, certo?" Como se não tivesse ouvido a voz de Jim, Ren continuou caminhando em direção à saída da sala. Tomando o silêncio de Ren como confirmação, Jim sorriu amargamente, olhou para baixo e murmurou suavemente: "É você, não é?" Haha. Quem diria que outra pessoa mais forte que ele apareceria? Embora não soubesse a extensão total de seu poder, sabia que ele havia matado aqueles dois indivíduos vestidos de preto em questão de segundos. Foi tão rápido que até ele, alguém especializado em velocidade, não conseguiu reagir. Se até ele não conseguiu reagir, isso não significava que ele era mais forte que ele? Olhando para o teto da sala, Jim cobriu os olhos com o braço. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mais uma vez, seu orgulho levou outro golpe. Justo quando pensava que estava mais perto de seu objetivo, outro obstáculo apareceu para atrapalhar seu plano. Bang! Batendo o punho com força no chão,
Jin gritou. Me diga por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Ouvindo os gritos histéricos de Jin, os passos de Ren pararam. Olhando para trás, ele disse. Por que isso não deveria estar acontecendo com você? Fitando Ren com intensidade, Jin o encarou e disse. Kaga. O que você sabe? Você não entenderia. Olhando indiferentemente para Jin, Ren abriu a boca e disse friamente. Por que eu não entenderia? O que você realmente fez para se tornar mais forte? Treinar, lutar, ou se aproveitar da riqueza e fama da sua família? O que você... Antes que Jin pudesse abrir a boca para refutá-lo, cortando, Ren continuou. Você já lutou com a vida em jogo? Você já parou para pensar no que os outros tiveram que sacrificar para chegar onde estão agora? Você vive se comparando ao Kevin, mas você sabe o que ele passou para chegar onde está agora? Você não é digno de se comparar a ele. Todo protagonista tinha suas próprias dificuldades. Kevin, desde muito jovem, lutou com a vida em jogo. Amanda passou a maior parte da vida sozinha. Emma e Melissa também tiveram suas próprias dificuldades que moldaram quem eram agora. No entanto, apesar de todos esses desafios, eles lutaram e chegaram onde estão agora. Jin. Quais dificuldades ele já enfrentou? Com sua família o protegendo, Jin viveu confortavelmente como um jovem mestre rico da segunda geração que constantemente recebia os melhores recursos. Ele sempre teve uma vida fácil, sem dificuldades ou momentos de realidade que o ajudassem a amadurecer. Era apenas uma criança crescida com ambições infantis. Que direito ele tinha de ser orgulhoso e se considerar o melhor? Ouvindo as palavras de Ren, Jin o encarou ferozmente e gritou. Você está me dizendo que todo o meu esforço não valeu nada? Todo o sangue, suor e lágrimas que ele derramou quando treinava, todos os dias em que sacrificava seu sono para treinar e se tornar mais forte, foi tudo inútil? Sem olhar para Jin, Ren observou a sala. Apontando para os indivíduos vestidos de preto, disse friamente. Que diferença faz se foi útil ou não? No final, você foi o que quase foi morto por um punhado de ninguém. Levando alguns segundos para olhar ao redor da sala que agora estava uma bagunça, Jin olhou para os corpos dos indivíduos vestidos de preto e apertou seu punho. GGGGG besteira. Você não sabe do que está falando desde que chegou aqui. Segurando o estômago e com a ajuda da parede, Jin se levantou fracamente. Você não sabe nada sobre mim nem sobre o que passei. O que fiz para chegar onde estou. Quanto esforço coloquei para chegar até aqui. KHH. Dando um passo de cada vez, Jin caminhou na direção de Ren. Como você se atreve a vir até mim e falar comigo como se soubesse algo sobre mim? O que você sabe sobre mim? Quanto mais se aproximava de Ren, mais potente se tornava sua voz. Quem é você para me criticar enquanto se esconde como um rato de esgoto? Me diga. Permaneceu em silêncio, ignorando as palavras de Jin enquanto se aproximava lentamente dele. O rosto de Ren permaneceu impassível. Não havia um pingo de ansiedade ou medo em seu rosto, apenas pura indiferença. Agindo como se me conhecesse. Um passo de cada vez, Jin se aproximou lentamente de Ren. Pare! Parando na frente de Ren, Jin olhou em seus olhos e gritou. Você não tem o direito de falar comigo assim quando não sabe nada sobre KKGHH. Encarando Jin que estava a poucos centímetros dele, Ren estendeu a mão e agarrou seu pescoço. KGHGH. Levantando seu corpo no ar, Ren disse friamente. Para alguém que age como se fosse todo-poderoso o tempo todo, você não parece tão impressionante para mim. KGHGH. Me solta. De repente sendo levantado no ar por Ren, Jin lutou para falar enquanto balançava as pernas no ar. É inútil. Apertando ainda mais o pescoço de Jin, Ren olhou em seus olhos e falou. Quando você dormir, quando você comer, ou quando estiver fazendo o que quer que esteja fazendo, quero que você se lembre deste momento. Quero que você se lembre da minha mão em sua garganta enquanto você ofega por ar e está impotente sob meu controle. Pausando, enquanto mantinha seu aperto no pescoço de Jin, Ren olhou impassivelmente para Jin que continuava tentando se libertar de seu aperto. KGHH. Maldito! Me solta! No final, não importava o que Jin tentasse fazer, ele não conseguia se libertar do aperto de Ren. Tudo o que podia fazer era gritar e xingar impotentemente. KGHH. Aumentando a força de seu aperto para calar Jin, Ren continuou. Grave este momento em sua mente. Perceba que ninguém se importa com esse orgulho estúpido que você tem. Enquanto todos ao seu redor estão se tornando mais fortes, você é o único que está se tornando mais fraco. Durante toda a sua vida, quero que você se lembre deste momento.
desta humilhação. Lembre-se do momento em que seu eu patético quase perdeu para um punhado de capangas. Lembre-se de mim, Rain Dover, te derrotando. Quanto mais ouvia a voz poderosa de Rain, menos Jin lutava. Eventualmente, ele parou de lutar completamente. Nunca antes ele havia se sentido tão fraco. Sentindo a forte pressão em seu pescoço, Jin percebeu neste momento quão verdadeiramente fraco ele era. Quanto mais Rain falava, mais Jin queria negar o que estava dizendo. Ele queria com todas as suas forças se libertar de seu aperto e espancá-lo até a morte. Como você se atreve? Eu vou te matar. Aguarde o momento em que voltarmos para a academia, eu vou arruinar sua vida. Todo tipo de pensamento vingativo cruzou sua mente enquanto pensava no momento em que se libertaria de seu controle. Assim que conseguisse se soltar, ele definitivamente. Pausando seus pensamentos por um segundo, Jin teve um pensamento repentino. Ele conseguiria se libertar, certo? Não havia como Rain matá-lo. Não era como se ele matasse um colega de classe, certo? Olhando de volta para aqueles dois olhos sem emoção que pareciam ler sua alma, Jin estremecia. O que é isso? Senti suas mãos tremerem. Jin sentiu uma emoção desconhecida inundá-lo. Uma emoção que nem mesmo quando estava quase morrendo ele sentiu. Medo. Olhando de volta para aqueles olhos sem emoção, Jin se sentiu exposto. Quase como se todos os segredos e tudo sobre si mesmo estivesse à mostra diante dos olhos de Rain. Tremendo, Jin colocou as mãos nos antebraços de Rain e implorou. KHHH. Prepare. Ignorando os apelos de Jin, o aperto de Rain em sua garganta aumentou ainda mais. Descarte esse orgulho patético se você algum dia quiser se vingar por hoje. KHH. Fazendo uma última tentativa inútil de obter oxigênio em seu sistema, o rosto de Jin ficou azul e, eventualmente, ele desmaiou. Vendo Jin desmaiar, Rain soltou o aperto em sua garganta. Embora suas ações possam voltar para lhe causar problemas no futuro, ele fez o que precisava ser feito. Sob a influência da indiferença do monarca, Rain não se importava com seus próprios sentimentos. Não importava que tipo de ações este momento causaria a ele no futuro. Em seus olhos, naquele momento, tais pequenos contratempos não eram algo que ele se importasse. Debruçado sobre os efeitos da indiferença do monarca, Rain via tudo de forma pragmática. Cada ação dele era para seu objetivo e apenas para seu objetivo. E para ele, uma peça de xadrez quebrada era tão inútil quanto uma peça de xadrez morta. Ao falar com Jin, cada palavra e ação de Rain foi cuidadosamente pensada. Mesmo sob o efeito da indiferença do monarca, as memórias de Rain como autor não desapareceram. Isso significava que ele conhecia bem o caráter de Jin. Ele sabia sobre suas inseguranças e tudo sobre ele, desde seu orgulho até suas circunstâncias. Para alguém tão orgulhoso quanto Jin, quanto mais você o insultasse, mais combustível você adicionava ao fogo. Entrando no quarto de Jin, Rain viu um Jin quebrado. Era como se estivesse olhando para uma chama moribunda, uma chama que não tinha mais combustível para queimar. Tudo o que Rain fez naquele momento foi tentar reacender essa chama. Somente humilhando-o de verdade e quebrando seu orgulho em pedaços ele poderia fazer Jin voltar ao normal. Do ponto de vista de Rain, se as coisas continuassem como estavam, o futuro de Jin seria sombrio. Embora suas ações pudessem resultar em Jin o odiando, Rain não se importava. O que importava para ele era que Jin voltasse ao normal e que a história continuasse como deveria. Ele tentou tudo o que podia para consertar Jin, e agora, apenas o tempo diria se seus esforços valeram a pena. Clique. Justo quando Rain estava prestes a soltar o aperto em sua garganta, ouviu um som de clique vindo de trás dele. Virando a cabeça na direção de onde o som veio, Rain viu a porta se abrindo lentamente, e aparecendo do outro lado da porta estava a figura de Kevin. Entrando na sala, Kevin congelou. Olhando para Jin sendo segurado pelo pescoço, Kevin lentamente olhou para a pessoa que o estava segurando. Então, seus olhos encontraram os de Rain. Capítulo 69. O Massacre de Oberg. The Author's POV. Ei, por que você street? Enquanto aparecia atrás de Kevin, Emma entrou na sala de Starry. Justo quando estava prestes a falar, parou no meio da frase e ficou em choque. Seguindo Emma, Amanda entrou no quarto e, assim como Emma, também ficou boquiaberta. 3 pares de olhos estavam focados em um único indivíduo. Em pé no meio da sala, segurando Jin pelo pescoço, estava Rain. Jin! Gritando, Emma sacou suas adagas e circulou seu mana, fazendo uma forte aura amarela começar a emanar de seu corpo. Afaste-se do J. Justo quando Emma estava prestes a atacar Rain, Amanda colocou a mão em seu ombro e a deteve. Não. Ok.
Virando-se furiosamente, apontando para Ren, Emma encarou Amanda e gritou: Você vai ficar aqui parada e deixar ele fazer isso com o Jim? O que há de errado com você? Balançando a cabeça, Amanda olhou para Ren com uma expressão complicada. Aqueles olhos. Eram os mesmos olhos que ele teve quando matou Elijah. Embora pudesse parecer insensível aos olhos de Emma, na verdade, tudo isso era por causa dela. Ela ainda conseguia se lembrar vividamente daqueles olhos, os mesmos que mataram Elijah na festa de comemoração. Se Emma lutasse contra ele, não teria chance alguma. Olhando de lado para Kevin, Amanda pensou: quem é mais forte? Tud. Deixando o corpo de Jim cair no chão, Ren levantou as mãos e disse: Ele ainda está vivo. Olhando para a figura desmaiada de Jim no chão, lançando um olhar cauteloso na direção de Ren, Kevin falou: O que você fez com ele? Olhando de volta para Kevin, com as mãos ainda no ar, Ren disse friamente: Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Franzindo a testa com as palavras de Ren, Kevin olhou nos olhos dele e disse: E com isso você quer dizer quase matá-lo? Balançando a cabeça, Ren olhou para baixo, para Jim. Se eu realmente quisesse que ele estivesse morto, ele já estaria. Após as palavras frias de Ren, a sala ficou em silêncio. Não se ouvia nem mesmo um pingo de queda enquanto Kevin e Ren se encaravam. Emma! Quebrando o silêncio, a voz de Kevin soou enquanto ele olhava para Emma, que estava atrás dele. Ok. Entendendo suas intenções, Emma guardou suas adagas de volta em seu espaço dimensional e rapidamente se moveu para onde estava o corpo de Jim. Ao ver Emma se mover, Kevin sacou sua espada e a apontou na direção de Ren. Sem desviar o olhar dele, disse: Se você tentar algo engraçado, não hesitarei em te matar. Olhando indiferentemente para Kevin, Ren não respondeu e apenas observou Emma que se aproximava lentamente. Ao chegar perto do corpo de Jim, Emma lançou um olhar cauteloso na direção de Ren. Olhando de volta para Kevin, e após ter certeza de que Ren não faria nenhum movimento, ela colocou o dedo no pescoço de Jim e mediu seu pulso. Após alguns segundos, virando-se, Emma suspirou aliviada e disse: Ele ainda está vivo. Acenando com a cabeça, Kevin perguntou: Qual é a condição dele? Olhando de volta para Jim, Emma examinou cuidadosamente seu corpo antes de dizer: Não está bom, ele está gravemente ferido e esgotou todo o seu mana. Franzindo a testa, Kevin olhou para o corpo de Jim antes de voltar a olhar para Ren. Agora, diga-nos por que Y. Boom! Cortando Kevin no meio da frase, assim que a tensão na sala estava prestes a alcançar um ponto máximo, uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala. Todo o lugar tremeu. Ok! Vacilando alguns passos, Kevin, Emma e Amanda viraram a cabeça na direção de onde vinha o som. Passo, passo, passo. Aparecendo do outro lado da porta, segurando um enorme machado do tamanho de 2 pessoas, um indivíduo vestido de preto entrou na sala. Atrás dele, um enorme buraco se formou na parede, enquanto poeira e detritos voavam por todo lado. Outro! Encara o indivíduo de preto. Kevin, Emma e Amanda imediatamente assumiram posições de batalha, observando com cautela. Pela sua postura e aura, eles sabiam instantaneamente que ele era diferente das outras pessoas com quem haviam lutado antes. Se os outros eram como soldados em uma guerra, este homem parecia um general que estava acima de seus soldados. Ele definitivamente estava em um nível à parte. Então o chefe finalmente chegou. Olhando para o indivíduo de preto que havia entrado na sala, Ren reconheceu instantaneamente quem ele era. Ele era o chefe que Kevin e seu grupo deveriam enfrentar para finalizar o arco de Ober. Ele era um indivíduo de classificação D+, quase C, e apenas após uma luta amarga pela sobrevivência, Kevin e os outros conseguiram derrotá-lo. As coisas não poderiam ficar mais problemáticas. Encara o indivíduo de preto à sua frente, Kevin não pôde deixar de reclamar. Das pessoas que o atacaram em seu quarto até Jim e agora isso. As coisas estavam se tornando mais problemáticas a cada momento que passava. Olhando para Emma e Amanda, Kevin acenou com a cabeça. Acenando de volta, Emma sacou suas adagas e Amanda pegou seu arco. De repente, uma aura vermelha envolveu a espada de Kevin. Lentamente, quanto mais Kevin segurava a espada, mais intensa a aura ao redor dela se tornava. Dando uma olhada na figura imponente de Kevin, Emma disse: Você pode maneirar um pouco? Olhando para Emma, Kevin sorriu e disse: De jeito nenhum. Observando Kevin, Emma e Amanda se preparando para a luta, Ren lentamente se afastou para o canto da sala e apenas observou o indivíduo de preto que havia entrado.
Ajustando sua empunhadura na espada, Kevin falou: "Me dê apoio." "Apoio? Por favor, essa é a função da Amanda." Rebatendo de forma brincalhona, Emma piscou para Amanda e disparou em direção ao indivíduo de preto. "Meu trabalho é derrotá-lo." Voam! No entanto, assim que Emma se moveu, uma forte aura de sede de sangue irrompeu do indivíduo de preto. Junto com a sede de sangue, uma pressão imensa desabou sobre todos. Uma aura negra se expandiu do corpo do indivíduo de preto e avançou em direção a eles como um tsunami. Cruzando os braços, Emma se protegeu da pressão. Dando alguns passos para trás, Emma olhou para Kevin e Amanda. Os rostos deles estavam extremamente sérios. "Isso é muito mais sério do que eu pensava." Dando um passo à frente, Kevin liberou totalmente sua pressão de classificação D. "Deixe comigo." Sentindo a pressão de Kevin, Emma não pôde deixar de olhar para ele, chocada. Amanda também ficou surpresa, com as sobrancelhas levantadas. "Vê, você conseguiu superar." "Sim, não faz muito tempo." Bam! Enrijecendo os músculos das panturrilhas, o chão sob Kevin se quebrou e seu corpo disparou como um canhão em direção ao indivíduo de preto. KHHH. Aparecendo na frente do indivíduo de preto, Kevin cortou diagonalmente com sua espada. Clank! Mas bem antes de sua espada atingir o indivíduo de preto, como se estivesse embaixo de uma cachoeira, Kevin sentiu uma força tremenda atingindo sua espada enquanto seu corpo era arrastado para longe. Ele nem teve a chance de gritar antes de ser lançado pelo ar. Bam! Voando pela sala, Kevin bateu em uma parede. Kuain! Expelindo saliva, por um breve momento, Kevin perdeu a consciência devido à força tremenda do impacto. Kevin! Olhando para Kevin, Emma e Amanda gritaram preocupadas. Felizmente, após alguns segundos, Kevin conseguiu se levantar, mas não parecia estar em um bom estado, com sangue escorrendo do canto de sua boca. Ei, você está bem? Limpa o sangue do canto da boca. Kevin acena com a cabeça. Estou bem. Cu. Encara o indivíduo de preto à sua frente. A empunhadura de sua espada se fortalece. Ele é forte. Olhando seriamente para o indivíduo de preto que não se moveu um centímetro desde que lançou Kevin para longe, Emma perguntou: "Quão forte?" "Pelo menos D mais ou C, não tenho certeza." "Tão forte assim?" Acenando com a cabeça, Kevin segurou sua espada com uma mão enquanto segurava dolorosamente o lado do peito. "Provavelmente fraturei algumas costelas, droga." Rangendo os dentes, Kevin olhou para Amanda. Acenando com a cabeça, Amanda estendeu a corda de seu arco. Voz! 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 Libertando o arco, 3 flechas dispararam em direção ao indivíduo de preto. A cada flecha disparada, o ar se partia, criando um som de assobio. No topo de cada flecha, Mana foi cuidadosamente concentrada para aumentar seu poder destrutivo. Enquanto as 3 faíscas de luz se dirigiam para o indivíduo de preto, Kevin olhou para Emma, que olhou de volta para ele. Como se lessem a mente um do outro, eles avançaram em direção ao indivíduo de preto pelos flancos esquerdo e direito. Clank! Levantando seu machado, o indivíduo de preto bloqueou as flechas de Amanda e as cortou em direção ao chão. Bum! Assim que o machado encontrou o chão, toda a sala tremeu. O chão se partiu e detritos caíram por toda parte. Saltando, Kevin balançou sua espada em direção à cabeça do indivíduo de preto, enquanto Emma mirava seus pés. "Bloqueie isso!" Bam! Pisando forte no chão, a superfície abaixo dos pés do indivíduo de preto se quebrou. QA! Parando seus movimentos, Emma cruzou os braços e bloqueou os detritos que voavam em sua direção. Clank! Uaia! Bloqueando a espada de Kevin de cima, o indivíduo de preto gritou e lançou Kevin para longe. CRRRRR. Uf, droga. Deslizando pelo chão, Kevin arfava pesadamente. Devido às lutas anteriores, sinais de exaustão já começavam a aparecer em seu rosto. Olhando ao seu lado, Kevin viu Emma em uma situação semelhante à dele. Apesar de o combate ter começado há pouco tempo, ambos já estavam exaustos demais para continuar. A situação começava a ficar crítica. Rangendo os dentes e voltando sua atenção para o canto da sala onde Ren estava em pé, Emma não pôde deixar de lançar um olhar feroz para ele e gritar: "Ei você! Por que não está fazendo nada?" Ignorando Emma, os olhos de Ren permaneceram fixos no indivíduo de preto. Vendo Ren ignorá-la, justo quando Emma estava prestes a xingá-lo, a voz de Kevin a deteve. "Deixe ele quieto." Mas...
Há um assunto muito mais urgente do que se preocupar com ele, além disso. Olhando de volta para Ren, Kevin disse: o fato de ele não estar interferindo é muito melhor do que ele nos atacar por trás. Rangendo os dentes, Emma acenou com a cabeça. Vós. 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 Mais uma vez, Amanda disparou flechas de trás, sinalizando para Emma e Kevin continuarem. Vamos lá. Correndo novamente em direção ao indivíduo de preto, Emma e Kevin tentaram dividir seus ataques. Desta vez, Kevin mirou seu coração enquanto Emma mirava os lados. Clank. 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 Segurando seu enorme machado com ambas as mãos, o indivíduo de preto girou bloqueando as flechas de Amanda. Como se um ciclone tivesse entrado na sala, o indivíduo de preto girou freneticamente. Enquanto girava, tudo ao redor dele, como um imã, começava a ser sugado em sua direção. Kggggg. Ele está usando uma habilidade. Parando seus movimentos, Emma e Kevin tentaram interromper seus ataques, mas foi em vão, pois seus corpos estavam sendo puxados em direção ao indivíduo de preto. Kevin, não consigo segurar. Olhando para a figura lutando de Emma, Kevin se virou e olhou para Amanda, que continuava disparando flechas como se não houvesse amanhã. Os rostos delas estavam incomensuravelmente pálidos. Era evidente que estavam muito fatigadas. Se continuassem assim, não conseguiriam mais se manter em pé. Não tenho outra escolha. Rangendo os dentes, Kevin hesitou por um segundo antes de ativar Overdrive. Ao ativar Overdrive, Kevin sentiu cada fibra de seu corpo explodir com energia. Seus músculos se destacaram, e suas veias se tornaram mais visíveis. Poder percorria seu corpo. Kggg. Rangendo os dentes e suportando a dor, Kevin encarou o indivíduo de preto e impulsionou seu corpo para frente. Percebendo a mudança em Kevin, o indivíduo de preto parou de girar e confrontou Kevin diretamente. Clank. 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 Espada e machado se encontraram. Enquanto colidiam, após alguns segundos, Kevin e o indivíduo de preto já haviam trocado mais de 300 golpes. Os golpes de Kevin eram fluidos e rápidos, enquanto os do indivíduo de preto eram lentos e pesados. Enquanto lutavam, nenhum dos dois cedia 1 centímetro. Eles estavam atualmente em um impasse total. Cortes e contusões surgiam em ambos os corpos enquanto continuavam a colidir. Sangue jorrava por toda parte. Nenhum dos dois tinha vantagem, mas era apenas uma questão de tempo. Olhando para Kevin, Ren sabia que ele não aguentaria por muito mais tempo. Quanto mais Kevin lutava, mais suas veias se destacavam. Seus músculos tremiam e espasmos se intensificavam a cada segundo que lutavam. Era evidente que Kevin estava suportando uma dor tremenda para manter seu estado atual. Enquanto Ren continuava a observar a luta como um espectador, seus olhos pausaram ligeiramente no corpo de Jin. No romance, Jin deveria estar lutando ao lado de Kevin, Emma e Amanda. Com sua ajuda, eles conseguiram derrotar o chefe e se tornaram heróis da academia. No entanto, Jin não estava mais ali. A ausência de Jin era evidente. Kevin, Amanda e Emma não eram suficientes para lutar contra o indivíduo de preto. Pela maneira como as coisas estavam, Kevin e os outros logo morreriam. Ren sabia que precisava intervir. No entanto, neste momento, ele precisava encontrar uma abertura. Ele sabia que com sua força atual, a única coisa que poderia fazer era procurar por uma oportunidade. Por isso, ele esperou. Como um predador. Ren estava à espera do momento certo para atacar, e esse momento finalmente havia chegado. Sentindo os efeitos do overdrive se esvaindo, o corpo de Kevin de repente cedeu e foi impotentemente lançado para o outro lado da sala. Bam! Estatelando-se contra uma parede, Kevin caiu no chão. Kggg. Passo. Deitado no chão, Kevin olhou para cima na direção do indivíduo de preto que se aproximava. Chegando diante de Kevin, o indivíduo de preto levantou seu machado, projetando uma grande sombra sobre ele. Olhando para o enorme machado acima de si, Kevin não pôde deixar de pensar. É assim que eu morro. Vós. No entanto, justo quando o machado do indivíduo de preto estava prestes a atingir Kevin, um tremendo som de assobio pode ser ouvido atrás dele, enquanto uma faixa de luz prateada rapidamente se dirigia em sua direção. Kevin! Seguindo o ataque de desespero de Amanda, Emma apareceu por trás do indivíduo de preto, com suas duas adagas tingidas de uma intensa aura amarela. Morra! Percebendo o poder tremendo vindo da flecha e das adagas de Emma, o indivíduo de preto gritou e uma esfera negra envolveu seu corpo. Dum!
Uma enorme explosão sacudiu toda a sala, e detritos voaram por toda parte. Após alguns segundos, assim que os detritos e a poeira se dissiparam, as figuras de Kevin, Amanda e Emma podiam ser vistas desmaiadas no chão. Ao lado deles, o indivíduo de preto, com a ajuda do machado, estava de joelhos no chão. Suas roupas estavam todas rasgadas, e seu corpo estava ensanguentado. Ele não parecia mais tão imponente como antes. Embora estivesse vivo, ele sofria ferimentos graves. Com a ajuda de seu machado, o indivíduo de preto tentava se levantar. Clique. O primeiro movimento do estilo Cake, flash rápido. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, ouvindo um som de clique vindo de trás dele, sua visão primeiro se tornou branca antes que a escuridão o envolvesse. Tud! Com um grande estrondo, a figura do indivíduo de preto caiu de cara no chão. Aparecendo por trás dele, segurando sua espada, a figura indiferente de Ren surgiu. Virando-se para Kevin, Emma e Amanda, que ainda estavam vivos, mas desmaiados no chão, Ren disse: Obrigado. Capítulo 70. Os fracos 1. The Author's POV. O céu de Oberg estava tingido de um tom alaranjado. O sol estava surgindo no horizonte, mas a cena refletida pelo nascer do sol só poderia ser descrita como trágica. Agentes cercavam uma mansão específica, e gritos desesperados ecoavam pelo espaço. Veio! Veio! O som das ambulâncias indo e voltando entre a mansão e o hospital ressoava continuamente pela cidade de Oberg. Dentro delas, corpos ou feridos estavam sendo transportados. Embora a situação tivesse sido controlada pelos professores, que eliminaram todos os indivíduos de preto antes que os agentes pudessem chegar, as consequências do caos ainda permaneciam. Estudantes Kevin Voice, Amanda Stern e Emma Rochielde. Ouvimos a história. Do lado de fora da mansão, um agente formal vestido com um terno preto anotava em um pedaço de papel enquanto conversava com Kevin, Amanda e Emma. Pediremos mais detalhes depois, então voltem e descansem por enquanto. Nossos agentes cuidarão do resto. Após fazer algumas perguntas a Kevin, Emma e Amanda, o agente os dispensou. Era evidente que, com tudo o que estava acontecendo, ele estava muito ocupado. Agentes eram diferentes dos heróis. Eram pessoas especificamente selecionadas pelo governo central para lidar com incidentes importantes e avaliar a situação. Eram compostos por não combatentes. A maioria deles tinha profissões muito úteis para papéis de apoio ou trabalhos administrativos. Seu trabalho era avaliar a situação e a cena para depois comunicar de volta ao governo central, que posteriormente decidiria sob qual jurisdição o incidente cairia. Ou a União ou o governo central, sendo a União responsável por incidentes que envolvessem demônios e vilões. Senhor, Jean está. Hesitando, Emma olhou para o agente e perguntou, ao que o agente respondeu de forma curta e direta. Ele está bem. Embora suas feridas não sejam leves, ele deve se recuperar completamente até o final da semana. Sim, entendido. Satisfeita, Emma não fez mais perguntas. Voltem. Em breve os acompanharemos ao hospital para que sejam examinados. Obrigado. Agradecendo ao agente, Kevin e os demais seguiram outro agente. Enquanto caminhavam, olhando ao redor, Kevin lançou um olhar para os outros estudantes. Muitos deles estavam chorando e se lamentando. As pessoas com quem estavam felizes conversando e brincando na noite anterior estavam mortas ou à beira da morte. Foi uma noite verdadeiramente triste e horrível. Enquanto olhava ao redor, Kevin também viu alguns estudantes ajudando na emergência inesperada. Eles ajudavam os agentes e professores a carregar os corpos de seus colegas para as ambulâncias. Enquanto carregavam os corpos de seus colegas, os rostos dos estudantes diziam tudo. Fechando os olhos e virando a cabeça para longe dos estudantes, Kevin sabia que esse incidente ficaria marcado para sempre no coração de todos os presentes. Ninguém esqueceria este dia. Aqui. Chegando em frente a uma grande tenda onde muitos estudantes e professores estavam, Kevin não pôde deixar de notar como todos pareciam exaustos. Isso era especialmente verdade para Donna, que tinha olheiras sob seus lindos olhos. Ela deve ter se esforçado demais. Pensou Kevin enquanto ele, Emma e Amanda encontravam um lugar para sentar. Apesar de terem lutado a noite toda, Donna e o professor Novak ainda estavam se esforçando para ajudar os alunos. Eles cooperavam com os agentes e estudantes para tentar tirar o maior número possível de pessoas da mansão em segurança. Não uma vez, desde que o incidente começou, Donna descansou. Isso só mostrava o quanto ela se importava com os alunos. HM. Desviando a atenção de Donna,
os olhos de Kevin não puderam deixar de se fixar em um certo indivíduo que conversava com a gente como muitos outros estudantes. Ele tinha cabelo negro como ébano e olhos azuis profundos, e apesar de ter passado pela mesma situação que os outros, ao contrário deles, ele estava em uma condição melhor do que a maioria. Embora suas roupas estivessem um pouco bagunçadas, ele parecia relativamente ileso. Não parecia alguém que havia passado pelo mesmo incidente que os demais. É ele! Olhando ao lado, Kevin percebeu que não era o único a observá-lo, pois notou tanto Emma quanto Amanda olhando para ele à distância. Embora suas expressões fossem diferentes, Kevin pôde perceber que ambas sabiam que não foram elas que mataram os indivíduos de preto no final. Embora para os agentes, as evidências mostrassem que ele, Amanda e Emma foram responsáveis por matar o último indivíduo de preto. Os três sabiam que na verdade não foram eles que o mataram. Isso era especialmente verdade para Amanda e Emma, que atacaram por último. Elas definitivamente deveriam ter morrido. Todos sabiam disso. No entanto, quando acordaram, se encontraram vivas, e ao lado delas estava o corpo do indivíduo de preto caído de bruços no chão, sem sinais de vida. Inicialmente, ficaram confusas. Será que o mataram? Aquele ataque desesperado conseguiu matar o indivíduo de preto? Mas logo descartaram a ideia. Era impossível. Apesar de que, quando atacaram, ele já estava bastante ferido devido à luta com Kevin. Emma e Amanda conheciam seus limites. A menos que tivessem uma sorte extrema, não havia chance de matá-lo. Suas suposições foram posteriormente confirmadas quando receberam um laudo da autópsia sobre o indivíduo de preto pelos agentes. Embora ele estivesse gravemente ferido, o que o matou não foi o ataque final delas, mas um corte limpo de espada diretamente no coração. Assim que descobriram essa informação, perceberam instantaneamente que algo não se encaixava. Os agentes presumiram que Kevin foi a pessoa responsável por matar o indivíduo de preto, mas Kevin sabia, ele sabia que não foi ele. Observando Ren conversando com o agente à distância, duas perguntas surgiram na mente de Kevin. Quem era ele e por que estava escondendo sua força? 1. Acordando com um cheiro forte de álcool, coberto de ataduras, as pálpebras de Jin se abriram lentamente. KHH. Olhando para o teto branco iluminado por uma luz fluorescente, Jin sentiu uma sensação pulsante em sua têmpora direita, fazendo seu rosto se contorcer. Após alguns segundos, e depois que a dor passou, tentando se sentar, Jin sentiu de repente uma dor aguda percorrendo seu corpo, quase fazendo-o gritar. Ponf! No fim, ele só pôde se deitar impotente sobre o colchão branco do hospital. Mais uma vez olhando para o teto branco acima dele, Jin realmente se sentiu desamparado. Tudo parecia uma confusão para ele. Memórias fragmentadas do que havia acontecido antes de acordar aqui apareceram em sua mente. As imagens de quase morrer e ser segurado pela garganta se repetiam em sua mente. Foi só depois de alguns segundos que Jin entendeu completamente o que havia acontecido. No início, ele não conseguia identificar a emoção que estava sentindo, mas à medida que o tempo passava naquela sala de hospital branca, finalmente conseguiu senti-la. O gosto amargo da derrota. Ah! Pita-pita. O que é isso? Tocando suas bochechas, Jin notou algumas gotas de água descendo de seus olhos. Ah, merda! Cobriu os olhos com o braço e apertou os dentes. Que patético! Orgulho! Tudo começou quando ele derrotou um guerreiro de rank G aos 8 anos. As expressões de todos os adultos na sala naquela época eram algo que ele ainda lembrava até hoje. Medo, orgulho, admiração, choque. Todos os tipos de emoções estavam estampados nos rostos dos adultos enquanto ele brutalmente derrotava um herói de rank G criado por sua guilda. Ele não sabia o que estava acontecendo naquela época, mas naquele dia algo dentro dele mudou. Os olhares dos adultos. Ele não conseguia se cansar disso. Portanto, a partir daquele dia, Jin treinou e treinou e treinou como se não houvesse amanhã. Ele era forte. Queria que as pessoas o idolatrassem mais. Queria que soubessem o quão forte ele era. À medida que os dias passavam e ele crescia, os olhares dos adultos mudaram. Se antes havia algum desprezo, logo desapareceu. O que o substituiu foi medo ou adoração. Não havia outra emoção. Ele estava ficando mais forte em velocidades que eram consideradas impossíveis para alguém de sua idade. Logo, começou a derrotar heróis de rank F que treinavam há anos sem muito esforço. Ah, isso é bom. Toda vez que ele derrotava alguém, seu coração pulsava. Adorem-me mais. Temam-me mais. Respeitem-me mais. E junto com o prazer que Jin sentia sempre que derrotava um oponente forte veio uma poderosa realização. O quão forte ele era e quão fracos eles eram.
A partir daquele momento, tudo começou a se encaixar para ele. Isso mesmo. Ele era especial. Ele era o escolhido. Ele tinha algo que os outros não tinham: talento e um bom histórico. Foi a partir daquele momento que ele desenvolveu um orgulho que ninguém mais tinha. O orgulho de ser o melhor. Pelo menos foi o que ele pensou. Deitado pateticamente na cama do hospital, com o corpo coberto de ataduras, Jim percebeu que seu orgulho havia se transformado em arrogância. Ele estava se iludindo por muito tempo. Primeiro, foi Kevin, depois foi Amanda, e só na noite anterior ele quase morreu para um bando de ninguém que estava fazendo o trabalho sujo de alguém. Seu corpo estava tão machucado que ele não conseguia nem levantar um dedo. Que patético! Essa humilhação. Lembre-se do momento em que seu eu patético quase perdeu para um bando de capangas. Lembre-se de mim, Randover, te derrotando. Recordando essas palavras, a mandíbula de Jim se contraiu. No entanto, logo relaxou. Ao se lembrar daqueles olhos sem emoção olhando para ele como se fosse nada, Jim sentiu uma emoção que não sentia há muito tempo brotar de dentro dele. Entendi. Essa sensação de solidão, medo e desamparo é nova para mim. Dizem que homens não choram. No entanto, aos 16 anos, Jim, pela primeira vez em muito tempo, chorou como se não houvesse amanhã. Ele era forte, mas tão fraco.